sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, mas também abra em João 19:30. Lucas 2 e João 19:30. Quem achou, diga achei. E misericórdia. João 19:30 e Lucas 2. Mas vamos começar por Lucas 2. Vou fazer de tudo para 11:10, segundo aquele relógio lá, eu ter acabado. Vou fazer de tudo. Ontem, eu gastei 4, 5 minutos lá na reflexão. Mas hoje a gente está no culto. Então, o pessoal está com a pancinha cheinha, que o recreio foi bom, Então, dá para dar um tempinho para fazer o almoço em casa. Lucas 2 diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. A promessa era que o Messias viesse da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, João 19, verso de número 30. Amém? Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amado Deus, nós queremos, Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento, na sabedoria. Nós queremos a unção do Teu Santo Espírito que nos capacita e faz com que sejamos instrumento para capacitar outras vidas. Nós queremos, Senhor da glória, ter a nossa mente, Senhor Deus, invadida pela Tua sabedoria e pela Tua graça, a fim de aquilo que o Senhor um dia inspirou homens para escreverem, segundo o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, que da mesma medida que eles entenderam e receberam, nós venhamos entender e receber nesta manhã, segundo a Sua graça e o Seu amor. Ajuda-nos a compreendermos a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós lemos os 2 versículos, onde um versículo começa dizendo que está se cumprindo a promessa, as profecias que nós vamos encontrar em Isaías, nós vamos encontrar em Miqueias, nós vamos encontrar no Salmo, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Só que quando a gente vai reparar a história do nascimento de Jesus, normalmente a gente repara na história da parte miraculosa, isto é, está Jesus nascendo de uma virgem. Virgem esta que ainda é muito nova, tem seus 13, 14 anos, onde a maioria defende que ela tinha 13 anos, porque era o tempo que as mulheres nessa época elas já eram dadas em casamento. Assim que elas começavam a menstruar, elas já estavam condicionadas a casar. E essa virgem, Maria, ela recebe uma mensagem direta do anjo, dizendo que ela foi agraciada e o que nela será gerado ou está sendo gerado, que o verbo ali fala que já aconteceu de fato, vem do Espírito Santo, vem da parte de Deus. Então essas coisas a gente olha e a gente fica maravilhado, e é de fato para a gente se maravilhar. Só que a gente às vezes não presta atenção na dor de cabeça dessa gravidez, dessa situação que agora Maria e José se encontram.
Primeiro, a gente vai já saber que eles não são casados, e isso já gera um grande problema. E José, ele pensa em fugir porque ele amava muito a Maria, e o dia que eu pretendo no segundo domingo pregar sobre noiva de Cristo, então se acontecer eu vou explicar mais detalhadamente essa parte da intenção de José de querer fugir, mas ele quer cuidar de Maria e a maneira dele cuidar é fugindo. E aí o anjo tem que aparecer a José e falar: filhão, é bênção, não é furada não, fica que é bênção, vocês estão sendo instrumentos de Deus, e aquilo que está gerado nela é o Messias, é o prometido. Então José, ele vai e permanece ali. Logo depois vem essa necessidade de alistar-se, do recenseamento, igual os idosos fazem hoje, né? Que quando tem prova de vida, tem que ir lá para poder, de ano em ano, não é assim? De ano em ano tem que ir lá para falar: eu estou vivo. E tem gente que mataram e a pessoa está viva falando: eu estou vivo aqui hoje em dia, né? E lá o sistema não acha que a pessoa está viva. E era isso que eles tinham que fazer. Então, ir para longe, caminhar dias. Vem a perseguição de Herodes, que quer matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque Herodes sabe que está se cumprindo a promessa. Então, quando a gente olha para a história de Jesus, desde o seu nascimento, já foi com conflitos, já foi com perseguições, já foi com trabalhos, com dificuldades, ainda que a gente possa dizer: olha, mas ele estava no ventre de Maria, ele não entendeu nada disso, mas ele já existia enquanto concepção, porque o anjo disse que ela já havia concebido. Então todo esse processo do nascimento de Jesus Cristo já foi com muita dificuldade, foi com muita luta. Depois nós passamos a ler João 19:30, que ele está na cruz, pregado, inocente, sendo acusado de culpa que ele não tinha, culpa essa que o levou a sofrimentos que eu e vocês já conhecemos, não preciso aqui mencionar. E agora estão os cravos em suas mãos, em seus pés, o lado dele rasgado, a coroa de espinho na cabeça. Aí ele ainda chega a dizer na história, no processo: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Tudo isso acontecendo, e ele grita: está consumado, tetelestai. Preste atenção, do começo até o final da vida de Jesus, é de angústias, de aflições, de lutas, de perseguições, de muitas das vezes ele está fazendo um milagre e quererem apedrejá-lo, porque ele praticou o bem, a ponto dele dizer: por quais dos bens que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Outras vezes ele faz como o desenho que eu já mencionei aqui algumas vezes, que é do meu tempo, né? Como o Leão da Montanha, não sei quem via esse desenho, que ele falava, né? Saída pela direita, saída pela esquerda, porque queriam pegar Jesus pelo que ele ensinava, pela maneira que ele se comportava. Todo o processo da vida de Jesus foi assim, a ponto de o salmista no Salmo 69 dizer que aqueles que comiam a mesa com ele, um deles seria o traidor, já profetizando sobre Judas, dizendo ainda que Jesus não seria conhecido pelos seus próprios irmãos. Ele vai dizer: me tornei estrangeiro para com os meus irmãos. E quem conhece principalmente a história do Tiago, só no final lá, depois de muito tempo, que Tiago de fato entende que Jesus Cristo, seu irmão, é o Messias, é o Salvador, é o Libertador. A gente vai ver esse processo de um Deus que João vai dizer que Deus se fez carne, o verbo, a palavra, o logos, aquele que é o começo, o meio e o fim. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse Deus que se sujeita, como está escrito lá em Filipenses 2, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se fez como um de nós. Esse Deus que faz isso, para ter uma vida de sofrimento, do começo
até o fim. Uma vida de não ser compreendido pela maioria, do começo até o fim. De viver uma vida só fazendo o bem, só praticando o amor, só ensinando o que é o verdadeiro amor, o amor sem troca, o amor sem barganha. Um amor que João vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E não está dizendo que ele só praticou o amor, está dizendo que Deus é amor. Um amor desse que a gente não consegue alcançar, mas que frequentemente a gente tem uma habilidade de rejeitar. Preste atenção, a gente acha que a gente rejeita o amor de Deus quando a gente se desvia, quando a gente não quer Deus. Mas todas as vezes que eu e você não vivemos para Deus, nós estamos rejeitando o amor dele. Porque o amor dele é o melhor que eu e você podemos ter em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo. O amor dele é incomparável, é imensurável. O amor dele excede como a paz dele a toda e qualquer compreensão. É um amor do Deus que cria o homem para a glória dele, que se faz presente na vida do homem, lá no Jardim do Éden, dando tudo que o homem precisa e aparecendo para conversar com o homem todos os dias. O homem se volta contra ele, porque o pecado é se voltar contra Deus, e esse pecado, esse se voltar contra, separa o homem de Deus, mas Deus não quer ficar separado do homem, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança para a glória dele. E esse amor que não faz barganha, esse amor que não tem nada, não quer nada em troca, esse amor que nos amando, tem que, se a gente compreender de fato que esse amor, fazer com que a gente se volte para ele maravilhado. Ele envia seu único filho para viver a vida como nós, ensinando a gente como é viver como ele, a fim de que nós com ele sejamos um e o nome dele seja glorificado. E aí ele fala: viva no centro da minha vontade, conforme o meu querer, que você vai mostrar que de fato me ama. E a gente consegue rejeitar esse amor. A gente consegue rejeitar esse amor quando a gente quer andar das nossas próprias maneiras, sem ser da maneira que Deus espera. A gente rejeita esse amor todas as vezes que a gente não trata o próximo com o amor com o qual nós temos sido amados por ele. A gente rejeita esse amor quando a gente ama mais as coisas desse mundo do que as coisas que Deus espera que a gente ame. A gente rejeita esse amor todas as vezes que a gente deixa de anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para as outras pessoas. A gente rejeita esse amor todas as vezes que a gente pensa na possibilidade de achar que Deus está errado. E normalmente a gente acha que está errado quando o sofrimento, que a gente chama de sofrimento, vem. A gente nunca acha que Deus está errado quando aquilo que a gente chama de bom nos acontece. E nem sempre o que a gente chama de bom, Deus está chamando de bom, e nem sempre o que a gente chama de ruim, Deus está chamando de ruim. Talvez não esteja me entendendo e eu vou tentar melhorar. Quando a gente olha para a vida de Saul, as conquistas que Saul está tendo em desobediência a Deus, para Saul o negócio está bom, porque ele está reinando, está conquistando, o tesouro está entrando, até o momento que Deus começa a falar para ele: está errado. Você está rejeitando o meu amor, você está rejeitando a minha vontade para a tua vida, você está me desobedecendo, então isso mostra que você não me ama. A ponto de um momento que Deus tinha falado: destrói tudo. Ele pega boi, ele pega lá os gados, e quando o profeta vai repreender o profeta Samuel, ele ainda quer dar uma volta em Deus. Ele quer falar: não, é que os bois lá de Xerém, lá do Cadu, eram tão fortes, tão bonitos, que eu peguei para sacrificar a Deus. E aí Deus vai falar: o que tu achas que eu prefiro mais? Obediência ou sacrifício? Eu prefiro que me obedeça, que quem me obedece mostra que me ama. E às vezes nesse processo, como a gente falou há pouco na escola dominical, os sofrimentos vão vir, eles virão,
Mas Ele está dizendo que se esses sofrimentos são vividos no centro da vontade dEle, nós estamos glorificando o nome dEle, nós estamos mostrando que o amamos, porque Ele falou: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não vou desampará-los, viva o meu amor, que o meu amor já está permeado sobre vocês, antes de vocês me amarem, imagina agora me amando. E é o que Paulo vai dizer, que se antes de nós conhecermos a Deus, Ele já nos amou, Ele nos guardou, Ele nos protegeu, ainda mais agora nós estando nele, muito mais zelo, amor, graça, misericórdia, compaixão, Ele vai ter sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a gente acha que a gente tem que passar nesse mundo ileso, porque o Deus de amor é tão amor que Ele vai nos proteger de tudo. O Deus de amor enviou seu único Filho para sofrer desde o seu nascimento até a morte, para mostrar a gente que o amor tudo pode, o amor tudo suporta. O amor de Deus nos faz ter graça em meio às aflições. A gente se perdeu no que era amor. Eu tenho uma reflexão já antiga que eu falo que o amor corrige, porque aquele que não corrige é omissão, é omito. Amor que não corrige não é amor, é omissão. E Deus, por amor, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos capacitando, e isso muitas das vezes acontecerá no meio das aflições. Agora a resposta está: nós queremos amar a Deus, como quando Jesus vai resumir os mandamentos, pegando ainda lá do Velho Testamento, com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma, com todo o coração, ou não? Porque Jesus, nos amando, vai dizer a palavra que nos amou até o fim, e que Ele teve uma morte de cruz. E o interessante, que quando Ele grita, tetelestai, está consumado, que significa essa palavra em grego. E esse está consumado era o seguinte: a gente vai pegar lá a Arlete que cometeu um crime qualquer. E aí, a Arlete já falou que não, né? Aí a Arlete cometeu um crime qualquer lá. E a Marisete é juíza. E, olha, o mistério, hein? E aí, ela, ou no dia do julgamento, ela inocenta a Arlete, ou a Arlete é até condenada, mas ela lá cumpre toda a sua sentença, quando, ou no ato do julgamento, que ela é inocentada, ou depois de cumprir a pena, ela teria uma plaquinha, ela teria um documento escrito tetelestai, que significa está consumado. Todo o preço que tinha que ser pago sobre a pena que a ela foi imputada, ou mesmo que não tenha mais sido imputada, mas ela tinha sido acusada, ela ia caminhar na sociedade com aquilo, para que a sociedade a tratasse como se ela nunca mais houvesse errado, isto é, não tem mais nada para trás, tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Quando esse Deus de amor, que vai sofrendo angústias, aflições, perseguições, desde o começo, morre na cruz, Ele está dizendo: eu estou pagando o preço, está tudo pago, não há mais condenação, não há mais acusação, tudo se fez novo. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida eterna, para a vida em abundância. Por esse amor que veio derramado e está sendo derramado sobre nós até o dia de hoje. O interessante é que Ele diz que, como Ele nos amou, Ele espera que nós amemos uns aos outros. Ele espera que nós o amemos. E a gente, lamentavelmente, tem aprendido que amar a Deus é eu dizer glória a Deus, é eu dizer eu te amo, é eu cumprir algum tipo de religiosidade, de liturgias, de costumes, tradições, ritos. A gente mostra amor por alguém quando a gente alegra o coração desse alguém
desde que essa alegria ela seja honesta e justa, amém? Não é alegria que você foi lá e furtou alguma coisa para dar à pessoa, não. Dentro daquilo que é padrão. É assim que a gente mostra o amor. É uma flor que o marido dá sem ser dia de nada, né? É uma surpresa que alguém faz para o outro. É nesses gestos que a gente está declarando, é quando a gente tem prazer em alegrar o coração do outro. E para Deus não é diferente. E como a gente mostra o amor para Deus? Suportando todas as aflições desse mundo, vivendo para a glória dele. Como a gente mostra esse amor por Deus? Renunciando, matando a nossa carne de inclinação pecaminosa, a fim de sermos santos como ele é santo, e mostrando para esse mundo que há um Deus que nós amamos, que vocês, mundo, vão ver Deus em nós, vão ver Cristo em nós, vão ver esse amor dele em mim e em você, que quando tocarem na gente, vão receber esse amor e essa graça, que quando nós respirarmos, eles vão receber. Paulo Júnior Borges, um homem de Deus pra caramba, um exímio pregador, ele, numa entrevista, se eu não me engano, acho que não lembro se foi numa pregação, uma entrevista, ele falou que um verdadeiro homem e mulher de Deus, ele teria que nos seus relacionamentos, quando ele expirar, ou ela expirar, tem que sair virtude, graça, amor, compaixão, bondade, misericórdia. O que ele está falando? Que aquilo que é vida da gente tem que produzir vida de Deus na vida dos outros. Isso tudo é declaração de amor ao Deus de amor. E como tem sido difícil para a gente compreender que amor a Deus é viver para a glória dele, não para a glória nossa. Amor a Deus é compreender que bem-aventurados são aqueles que sofrem as aflições deste mundo, confiando no Senhor. Amor a Deus é poder dizer, quer seja pela minha vida, quer seja pela minha morte, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. John Wesley chegou a dizer que eu e você temos que estar preparados como fosse um gado, como se fosse um boi. Temos que estar preparados para a obra, porque ele está falando do gado que puxava o arado para arar a terra. Como temos que estar preparados para o sacrifício, falando dessa oferenda que é feita com a própria vida, alcançando a morte. E John Ellis diz que entendeu esse amor e viveu embriagado por esse amor a Deus, querendo amar a Deus. Ele vai dizer, nós temos que estar preparados tanto para a vida como para a morte, tanto para trabalhar para Ele agora, como se para a hora que Ele quiser nos levar. E é interessante que a gente olha um Cristo, que sem a gente merecer, não tem ninguém aqui que mereça, a começar por mim, mas Ele falou, eu te amo tanto, que eu vou ter essa vida que você vai ler depois, através dos evangelhos, através da história, e vou vivê-la para a glória do meu Pai, mas é por amor a vocês. E aí, o meu desejo, está Ele, em João 17, se eu não me engano, dizendo, como eu e Pai somos um, meu desejo é que vós também sejam um. Aí no capítulo 20 e 21, ele vai dizer, como o Pai me amou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe, amados, por isso que eu sempre defendo que ser cristão não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com normas, não tem nada a ver com regras. Sabe, eu não sou contra normas, mas eu tenho muita preocupação com normas, porque normas engessam, porque normas tu decora aquilo que você tem que fazer, e você aprende o que pode e o que não pode, e aprende como você deve e não deve fazer. Mas quando você faz, teu coração de fato está naquilo. Nem sempre quando você faz, ou deixa de fazer, ou quando você faz bem ou faz mal,
Tu está preocupado em glorificar a Deus, tanto é que Jeremias vai dizer, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que Jesus disse para os fariseus, com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Ser cristão é viver para a glória de Deus, e quem vive assim não está preocupado com normas. Quem vive assim acorda, vive e dorme falando que a minha vida seja uma vida que todos havendo viver, veja que eu estou glorificando a Deus e meu Pai. Veja o quanto que eu amo ao meu Senhor, que me amou primeiro, que soprou do Espírito em mim, veio habitar em mim, para que esse amor dele agora também habite em mim, e agora a partir disso, rios d'água vão fluir. E quem conhece aqui quando estoura aí qualquer cano, ou que água lá do poço está vazando, nunca é para si mesmo, sempre é para o outro, né? O cano estourou, a água vai para tudo quanto é lado, e Jesus quando encontra, lá tem o diálogo lá da mulher samaritana, em João 4 fala, olha, rios d'água vão fluir, vão jorrar de você para a vida, sabe? Saia por esse mundo expirando o amor de Deus, saia por esse mundo expirando a graça de Deus, saia por esse mundo fazendo todo mundo conhecer que Deus é teu Senhor e teu Salvador e teu Libertador, que você o ama e o ama de todo o teu coração, e o ama com toda a tua força, e o ama com todo o teu pensamento, e o ama com toda a sua alma. Amados, eu tenho para mim uma fé, eu tenho no meu coração, que o dia que a gente começar a orar todos os dias, para que a gente ame Jesus dessa maneira, e aí eu não tenho dúvida que Jesus vai nos levando dia a dia esse amor, porque esse é o desejo do coração dele. A gente não vai precisar de um montão de esquemas que a gente faz para que pessoas possam estar no lugar que a gente chamou da casa do encontro de Deus, a casa de oração. A gente não vai precisar de esquemas para que pessoas se digam cristãs, não vai, porque evangelho não tem a ver com esquemas, sabe? Eu tenho que acabar, para não avançar muito no horário, mas se tu olha no evangelho, nunca houve esquema nenhum para ninguém se converter, para que alguém aprendesse a amar a Deus de verdade. Todos que entraram por esquemas, foram porque se afastaram de Deus, quiseram corromper o amor incomparável de Deus. E quando a gente olha a Bíblia, fala que aqueles que não se arrependeram, a gente vê como que foi o final da vida deles. Não tem a ver com esquemas, não tem a ver com esses métodos que nós criamos. É entender esse amor e permitir ser invadido, embriagado por esse amor. Quando a gente fala de embriaguez, onde lá em Efésios 5,18, Paulo vai dizer, né? Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente fala de embriaguez, embriaguez é aquilo que toma conta da nossa mente, né? Minha esposa está aqui, aqueles que viveram com familiares embriagados, alcoólatras, a gente sabe que a pessoa ela perde todo o sentido, ela perde toda a razão. Mas trazendo para o Espírito, quando a gente é embriagado pelo Espírito, ele vai trabalhar na nossa razão, mas nós vamos ser tão atraídos pelo amor dele, que nós vamos querer que esse Espírito conduza a nossa vida, que esse Espírito ele ocupe a nossa mente, revelando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pai. Sabe, no mundo estamos tendo aflições, e se a gente conhece um pouco da Bíblia, sabe que o bicho vai pegar mais ainda. Ainda que seja causada muitas coisas por causa do homem, a gente já tem visto a temperatura loucas que estamos vivendo, a gente tem visto terremotos em lugares que nunca antes houve terremotos. Esses dias lá em casa eu conversava, algumas vezes Brasil treme, São Paulo já tremeu, e não tem explicação científica, porque a gente não tem placas tectônicas para que isso venha acontecer, mas está acontecendo.
A gente nunca viveu ciclone na história e a gente está vendo o que está acontecendo no sul. Não estou aqui sendo um mensageiro desse apocalipse do terror, porque apocalipse não é terror, apocalipse é revelação de Deus, onde ele fala que a igreja dele ela é vitoriosa. Então, apocalipse não é algo para se temer, é algo para glorificar a Deus. Eu só estou dizendo que os sinais de Mateus 24 estão acontecendo, talvez ainda não em toda a proporção que um dia há de acontecer, mas as coisas estão caminhando. O amor de muitos tem se esfriado. A gente vê amor na vida como ela é entre pais e filhos, filhos e pais. A gente vê a falta de amor na igreja, porque não amam a Deus como eu estou pregando nesta manhã, e nem amam o próximo, e as coisas vão esfriando. Os sinais estão aí, mas eu ainda creio que Deus tem uma igreja que Ele espera que a ame. E eu estou aqui nessa manhã no nome de Jesus, para te falar, entenda o amor de Deus, e seja embriagado e atraído por esse amor, em nome de Jesus Cristo. Como disse Paulo Borges, expire esse amor enquanto você respirar, porque quando você inspira, tu inspira o amor dele, e quando você expira, é para liberar o amor dele, em nome de Jesus. Amém?